Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo começa com mais uma parábola de Jesus. Jesus, ele falava em parábolas. A parábola é uma história contada para expressar uma verdade. E Jesus agora vai contar essa parábola. É a parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus diz, porque o reino dos céus. O reino dos céus é aquilo que Jesus pregou. O reino dos céus foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. E será concretizado com a segunda vinda de Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, o reino de Deus já está dentro de nós. Nós já estamos participando do reino de Deus quando recebemos o Espírito Santo. E essa concretização se dará na segunda vinda de Jesus. Jesus tinha uma preocupação muito grande com a salvação das pessoas. Que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Ele começa esse capítulo dizendo, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse homem está buscando trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Esses homens estavam desocupados, não buscavam trabalho, não buscavam fazer nada. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então disse-lhe ele, ide também vós para a vinha. O cristianismo é a única vamos dizer, não vamos falar de religião, mas o cristianismo busca as pessoas. Nenhum outro no mundo faz isso, ele vai atrás das pessoas. É o único que vai fazer com que as pessoas abram o coração para que ele entre. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo entra no nosso espírito humano. Então é ele que nos busca, diferentemente de outras religiões que existem por aí. Mas, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Então, agora, terminado o dia, agora vem o pagamento. E o dono da vinha começa começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, que foram os últimos, que trabalharam, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Esses trabalharam poucas horas, diferentemente daqueles que começaram pela manhã, na 3ª hora. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. A lógica é essa, esse que veio já no final da tarde recebeu 1 denário.
Mas nós que passamos o dia todo, né, o dia todo trabalhando, nós merecemos mais. Essa era a lógica desses homens. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes outros trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar este último tanto quanto a ti. Essa parábola ela nos traz uma série de reflexões. O primeiro ponto que nós entendemos aqui, meus irmãos, é que a recompensa não é por tempo. Você imagina uma pessoa que conheceu Jesus na infância, passou toda a sua vida seguindo os ensinamentos de Jesus. Foi regenerada, foi justificada pela fé em Jesus. Ela teve um processo de santificação e morreu em Cristo. Ela teve a salvação, ela perseverou até o fim, ela é uma eleita do Senhor. Mas imagina uma pessoa que conheceu Jesus na última hora. E ali naquela última hora ela escuta a palavra de Deus, ela reconhece que é pecadora, se arrepende, e ela confessa Jesus como seu Salvador. Ela vai ter galardão? Vai ter salvação? Vai sim. Igual aquela que passou a vida inteira? Sim. Agora nós vamos entender que lá no céu tem galardão. Como hoje nós temos arcanjo, querumbins, serafins. Então existe uma estratificação. Nós cremos nisso, né? Então nós vamos entender que, como diz lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é a salvação ou é a fé? É a salvação. Porque a fé e o arrependimento é do homem, né? São atos do livre do homem. Então é isso que essa parábola nos ensina. Que aqueles homens chegaram por último, receberam 1 denário igual aos outros. Trazendo isso para a salvação, é como todos aqui se salvaram. Não importa se ele chegou, trabalhou o dia inteiro, outro chegou só à tarde, se um tem 80 anos que se converteu, o outro se converteu na hora da morte. Assim aconteceu com o ladrão na cruz, os ladrões na cruz. Os dois estavam blasfemando de Jesus. E de repente, quando Jesus pronuncia a primeira palavra, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Um é tocado pela palavra, iluminou a sua mente, e este homem, ele se arrependeu, creu e foi salvo. E o outro não se arrependeu e não creu e não foi salvo. E ali nós temos ali um retrato da humanidade. Os que vão se salvar e os que não vão se salvar. E aí, aí a palavra de porventura não me é lícito fazer o que eu quero, do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Jesus veio para os judeus. Jesus veio para o que era seus e eles não aceitaram. Nós vamos ver que os apóstolos, eles deram prosseguimento à mensagem salvífica de Jesus. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fundou várias igrejas e pregou para os gentios. E muitos se converteram. Então, os últimos que são os gentios, que somos nós, né, serão os primeiros. E os primeiros que são os judeus, que para quem Jesus veio primeiro, serão os últimos. Mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Nós sabemos que existe o valor temporal e o valor eterno. O valor temporal ele é palpável, nós podemos ver, mas o valor eterno ninguém vê. E muitos hoje buscam o valor eterno, o ter. Então não estão preocupados com o ser. Por isso que existe uma estrada estreita e uma estrada larga. A estrada larga é da perdição e a da estreita é a da salvação. Mas Jesus ele continua esse capítulo falando para os apóstolos, mais uma vez ele vai predizer sua morte e ressurreição. Ele já tinha falado isso para os apóstolos. Mas Jesus ele está caminhando para Jerusalém. É ali que ele está caminhando para a sua glorificação, que é a cruz. A cruz é a glória do nosso Jesus. Então aqui ele está indo para Jerusalém. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem é o próprio Deus encarnado, é o Messias prometido, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressurgirá. Jesus está dizendo que eles vão me maltratar, vão fazer tudo isso comigo, mas eu digo a vocês que no terceiro dia eu ressuscitarei. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os filhos. Quem são os filhos da mulher de Zebedeu? Tiago e João, que eram discípulos amados, né, de Jesus. Jesus tinha 3 discípulos que ele tinha mais gozado de uma intimidade com Jesus: Pedro, Tiago e João. E a mãe perguntou-lhe, e a mãe pediu um favor com seus filhos, adorando, pediu um favor. E perguntou-lhe ele, Jesus perguntou àquela mulher: que queres? Ela respondeu: manda-me no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem à sua direita e outro à sua esquerda. Era uma pergunta descabida. Por quê? Porque essa mulher entendia que Jesus é rei e tinha um reino. Mas o reino de Jesus era um reino terreno. E o reino terreno tem um governo. E ela entendia que nesse governo humano nós temos cargos. E esses cargos os maiores cargos serão ocupados pelos 2 filhos. Mas Jesus sabia que à sua direita e à sua esquerda, quem estaria eram 2 ladrões. Então vamos ver o que Jesus fala para essa mulher. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou a beber? Qual é o cálice que Jesus estava para beber? Era da morte em cruz. O sacrifício, a morte sacrificial, morte substitutiva em nosso favor. Então lhe disse: beberei do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, quem sentou à direita de Jesus e à esquerda foram aqueles 2 ladrões. E, como eu já falei, um ouvindo a palavra se converteu, aquele homem foi salvo. E o outro não aceitou e foi condenado. Ora, ouvindo isto, 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Os apóstolos que estavam presentes, ouvindo o pedido daquela mãe, eles se indignaram, porque não era justo, né? Aqueles 2 sentados ao lado de Jesus, um à direita e à esquerda. Ou seja, ali estava em jogo quem era mais importante daqueles 12 apóstolos. Quem era o mais importante? Então, quem sentasse à direita e à esquerda de Jesus era mais importante do que os demais.
E aquilo estava ferindo o brilho dos demais. Então Jesus, chamando-os, diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. No governo humano é assim. Há uma estratificação, tem cargos, tem ministérios, há escolhas, mas, ele vai dizer, não é assim entre vós. Ele quer dizer, no reino celestial, no reino espiritual, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Ele está dizendo que há uma diferença entre um reino humano, um reino terreno e um reino espiritual. Nesse reino espiritual, o maior é quem é servo. Ele vai citar o próprio exemplo dele. Tal como o filho do homem, tal como eu sou o Deus, eu já existi antes de tudo, que não veio para ser servido. Jesus está dando um exemplo para nós, para todos aqueles apóstolos. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Antes da fundação do mundo, quando o mundo foi criado e houve a queda do homem, todos nós nascemos pecadores. Não existe um na face da terra que não tenha pecado, exceto Jesus, como natureza humana que nunca pecou. Mas todos nós somos pecadores. E todos nós estávamos fadados à morte eterna. Mas lá, antes da fundação do mundo, Deus já sabia por presciência que muitos, Jesus viria para trazer a graça salvadora e muitos iam colocar a fé em Jesus Cristo, iam ser justificados pela fé em Jesus. E muitos vão se salvar. E aqueles que não vão se salvar, eles serão a condenação eterna. É por isso que Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Sem a graça de Jesus, ninguém se salvaria. Evidentemente que essa graça nós recebemos pela fé. Salvação sempre vai ser por fé. Fé no Messias que viria para os nossos primeiros pais e fé no Messias que veio para nós depois da vinda de Jesus. Então ele veio dar vida em resgate por muitos, por todos aqueles que o aceitaram. Mas agora, saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Esses homens ouviram que Jesus passava. Então, esses homens já tinham conhecimento do que Jesus era capaz de fazer, com certeza. Porque eles clamavam, Senhor, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. Tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Então, esses homens gritavam tão alto, que essa multidão ficou perturbada, ao ponto de repreender esses 2 cegos. Então, eu entendo que esses homens gritaram uma voz muito forte, uma voz muito alta. A multidão já faz barulho. Imagina agora essa multidão reclamando porque está sendo perturbada com o grito daqueles homens. Tem compaixão de nós. E eles pedem, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aqui é interessante, que ele diz, tem misericórdia de nós. Eu acho isso muito bom, por quê? Porque não houve egoísmo.
Aqui eles querem que os dois sejam curados. E não só um. Porque ele diz, tem misericórdia de mim. Mas isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nós devemos ter essa leveza no nosso coração. Nós devemos sempre se preocupar com o nosso próximo. E aqui havia uma preocupação de um com o outro. Porque ele pede, tem misericórdia de nós dois. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Jesus não sabia o que eles estavam querendo? Claro, Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Mas Jesus pergunta, porque Jesus quer que quando nós fizermos uma oração para Ele, a gente diga para Ele o que nós queremos. Porque Jesus sabe as nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos a saber. Ele sabe os nossos pensamentos antes que chegue à nossa mente. Mas Ele quer aqui que eles digam o que é que vocês querem. Assim nós, quando oramos ao nosso Deus, devemos dizer claramente, queremos isso, Senhor. Mas a fé daqueles homens era tão grande que estava incomodando aquela multidão. Era uma fé muito forte, uma fé firme. Tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de nós. Responderam o Senhor, que se nos abra os olhos, queremos só isso. Que nossos olhos sejam abertos. É isso que nós queremos que o Senhor faça. É como ele tinha dizendo, o Senhor tem poder para isso, porque o Senhor já curou tanta gente. Jesus curou 35 pessoas quando esteve entre nós. 23 foram milagres de cura, 9 milagres sobrenaturais e 3 de ressurreição. Imediatamente, Jesus tocou os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. E aqui o interessante é que esses homens que gritavam tanto, que gritavam pedindo compaixão, e a multidão o repreendia, agora esses homens acompanham a multidão e saem alegres, né? E foram seguindo agora Jesus. E aqui esses homens mostram gratidão pelo que Jesus fez por eles. Isso é muito lindo, porque eles agora acompanham Jesus também, nessa caminhada. E eles estão dizendo, olha, este é realmente o filho de Davi, o Messias que haveria de vir. É assim que esse capítulo termina, e com essa palavra abençoada para todos nós. Que Deus continue nos abençoando.